Olá, boa noite. Já estamos ao vivo, esperando o pessoal chegar para darmos início a mais uma live. Estou muito contente de poder estar aqui com vocês nessa noite, né? Aguardando aí o Facebook fazer o convite para os meus amigos. Então, muita gente tem visto falar sobre o Covid-19, são muitas informações que chegam todos os dias, né, sobre esse tema que veio, né, sobre essa doença, esse vírus, que veio para mudar a nossa vida, mudou a nossa história, mudou a nossa rotina. E muitos têm visto falar da parte de higiene, né, de higienização das mãos. A gente escuta muita alerta, muita propaganda, explicando como que tem que ser higienizada as mãos, mas pouco se tem falado da higienização da boca, sendo que a boca é a porta de entrada para o vírus. Então, assim, conversando com a Poliana, né, isso já tem alguns meses, a gente chegou na conclusão que a sociedade, a população, não estava sendo conscientizada da importância e da necessidade, né, de ter uma higiene bucal nesse período de pandemia. Né? Eu, pelo menos, não vi uma conscientização, uma política pública voltada para esse tipo de conscientização. E aí nós fizemos uma live lá no meu Instagram, na época, né, isso já tem aproximadamente uns 2 meses, falando, né, justamente sobre essa questão, né, da higiene bucal relacionada ao Covid-19. E a live foi um sucesso, né, com a doutora Poliana, e nós resolvemos, no caso, trazer essa live aqui para o público do Facebook. Hoje. Olá, doutora, tudo bom? Tudo jóia, boa noite. Boa noite, tudo certinho? Conseguiu? Consegui, agora tem um monte de letrinha na minha frente aqui, como é que eu tiro isso? Essas letrinhas não são sobre Arrastei. Os comentários, não? Já tirei. Keimera! A minha amiga Keimera, um beijo! Que saudade! Como que eu estou? Porque eu tô meio cortada aqui no vídeo. Para você, como você tá me vendo? Pequenininho, né? É diferente do Instagram, parece que a gente fica com um enquadramento menor. Mas isso mesmo. Como que está meu enquadramento? Tá cortada aí a testinha. Assim? Agora ficou no rosto. Estranho. Você sabe por quê? Porque para mim normal e assim eu tô cortada. Vê assim, então. Tá aparecendo. Eu tô legal aí? Tá aparecendo? Para mim parece. E eu só estou vendo meus olhos. Só estou vendo meus olhos, não estou vendo a minha boca. Então, pessoal, vocês vão ver minha boca aí, mas eu só vejo meus olhos. Mas tá bom. Boa noite, Poliana. Eu estava falando com o pessoal, né, que já estava aqui nos assistindo, sobre a live que nós fizemos lá no Instagram, que foi um sucesso, né, onde nós falamos aí da relação da higiene bucal com o Covid-19, e tendo em vista, né, que a gente tem ouvido muito pouco falar a respeito desse tema, a gente achou que fosse interessante, nós achamos, né, que seria interessante fazermos essa live aqui no Facebook, até porque o Facebook ele tem abrangido um maior número de pessoas, né? Então, a doutora Poliana é daqui de Pádua, mas eu irei apresentá-la para aqueles que ainda não a conhecem. É uma pessoa muito especial, muito querida, que tem um carinho muito grande. A doutora Poliana é periodontista e implantodontista pela UFJF. Isso, FJF, e é também, né, aí uma das proprietárias, posso dizer assim, do Espaço Saúde Beleza, né, doutora Poliana? Sim. Que é um espaço maravilhoso, que nós fomos presenteados, né, nós paduanos, com esse espaço, onde lá nós temos tratamentos na área da saúde e tratamentos também da beleza.
Então, depois a doutora Poliana pode falar um pouquinho aí também do espaço, da proposta que ela vem trazendo para o município. Enfim, doutora, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Estamos todos nos adaptando, né, a esses recursos. No Facebook é a minha primeira. Eu nem sabia como é que eu fazia para convidar, mas cheguei e o Facebook não prende a gente no tempo, né? Então, Verdade. a gente fica um pouquinho com mais, assim, autonomia de falar e sem se preocupar tanto, né? Mas, assim, eu vou tentar falar dentro de um tempo, né, para ninguém ficar cansado de ouvir também as explicações. E como você já me apresentou, eu trabalho na periodontia, né? Já tem 10, 11 anos, e com implantodontia também, que eu sou especialista, tanto na peri quanto na implantodontia. E eu vejo essa importância, né, que tem de levar a informação e a instrução sobre essa doença periodontal. A gente já trabalhou a questão da higiene bucal, que é pouco falada, quase nada falada, né? E que acarreta, uma vez não sendo realizada de modo correto, doenças na cavidade bucal, e uma delas é a doença periodontal. Travou aí para você? Para mim travou aqui. Travou. Vai Mas já incluir voltou. também, então, a doença periodontal, eu vou falar sobre ela como especialista, trazendo informações assim básicas e necessárias para elucidar aí a importância no grupo de risco, que todo mundo está falando muito sobre os grupos de risco e que deve ser trabalhada, e a doença periodontal está dentro dela, mas que você não ouve falar. Você já ouviu falar sobre doença periodontal como fator de risco? Ninguém ouve falar. Não, Mas ela é uma não. doença também, assim como diabetes, assim como o hipertenso, que está dentro do grupo de risco. Aí eu vou falar e explicar sobre ela. Eu tenho a clínica lá focada justamente nessa equipe multidisciplinar, porque nós temos que ter essa visão do ser humano, do corpo como um todo, uma vez que a gente não pode tratar uma doença de modo específico e único, né? A gente tem que tratar todas as doenças, todas as demandas do paciente, né? No corpo, não olhando só para o dente, eu tenho que entender que o paciente tem também problemas sistêmicos que vão resultar em doenças aparentes na boca, mas que pode ser proveniente de um outro problema. E assim a gente tratar todos eles para que tenha excelência no resultado, porque senão a gente não consegue resultado. Então, eu vou falar sobre isso e lá na clínica eu montei a equipe justamente pensando nisso, né? Porque nesses 15 anos de formada, eu percebi essa necessidade, né? De trabalho coletivo, em grupo, também, psicólogo, nutricionista, porque a boca, a gente fala que a saúde começa pela boca. E para você ter uma saúde geral, você precisa de ter a saúde bucal, né? E aí envolve também a questão de mastigação, de fala. Então, a gente que está lidando com o público, as pessoas que precisam de uma oratória, precisam do trabalho da fonoaudióloga, que auxilia aí no grupamento muscular da fala, da dicção, da mastigação, né? Que me ajuda muito na parte odontológica. Todos os dentistas precisam trabalhar em conjunto com a fono. Normalmente ajuda demais, assim, o reposicionamento dentário com o ortodontista. Então, você vê que é um trabalho em equipe, sabe? Coletivo. E aí um ajuda o outro para a gente conseguir ter um resultado, senão o paciente não consegue ter um resultado satisfatório. E aí a gente montou a clínica para atender essa demanda e ter um resultado aí excelente para poder oferecer as necessidades que cada um precisa, né? Avaliando o paciente como um todo, oferecendo essa equipe multidisciplinar, tem muita gente boa lá. Mas vamos pro tema, porque senão eu falo demais. Então, Poliana, a clínica está muito bem estruturada, como a doutora Poliana falou, né? Profissionais de alta qualificação. Inclusive, já tive a oportunidade, né, de estar presente lá na clínica. Então, geralmente, eu gosto muito de falar, de fazer propaganda dos serviços e daquilo que eu uso, né? Então, assim, para mim está aprovado, né? Minha mãe tinha problemas sérios de coluna e está se renovando com os tratamentos que ela tem feito com a osteopata.
uma pessoa maravilhosa, a gente já tinha buscado diversos meios há muitos anos. Quem me conhece, conhece a minha mãe, sabe que ela vem na luta e contra esse problema de coluna, a parte da depressão também, e a gente tem visto assim um resultado visível, surtindo um efeito muito grande. Então, eu falo que nós somos presenteados, né, por ter uma clínica tão bem amparada, tão bem montada, né, e com uma gestão tão boa como a doutora Poliana. Obrigada. Enfim, doutora Poliana, já que a senhora falou aí, né, a respeito da doença periodontal, que realmente a gente não vê, né, nos meios, nas mídias, nas redes sociais, nas reportagens, trabalhar a doença periodontal como uma doença e um fator de risco para o Covid-19, e a gente percebe que essa parte, até mesmo da higiene bucal, ela tem sido muito, como diz, esquecida, né? Poucos que têm ouvido, e é de extrema importância, uma vez, né, que como a gente conversou, a boca, a cavidade bucal é a porta de entrada para o vírus. Então, começando aí o nosso bate-papo sobre o tema, né, de hoje, o que seria essa doença? Seria bom só explicar para que as pessoas que estão nos assistindo venham entender. Só vou dar boa noite aí para todo mundo que está assistindo. Já vi que tem a Paula aí, tem o pessoal. Rita, um beijo, um abraço. Muito obrigada. Então, eu fico feliz que a clínica esteja atendendo e é essa a nossa expectativa, a nossa missão, né? Realizar esse sonho, essa necessidade, que muitas pessoas chegam mesmo com essa necessidade de solucionar uma dor na coluna, com a sua mãe, você está, né, falando sobre ela. E realmente o trabalho é com amor, assim, todos os profissionais estão lá para isso. E a gente vê que tratando a coluna, você tirando a dor, o paciente fica com a mente já melhor, já melhora a autoestima. E aí tem esse trabalho em equipe que a gente percebe. Então, assim, é osteopata, psicólogo, nutricionista, um trabalho direcionado para essas demandas, né, que a gente sabe que o corpo precisa. E a gente está com a missão mesmo de ter esse resultado, realizar os sonhos, né? Fazer com que haja esse recuperar, essa restauração da saúde, não só da estética, mas da saúde, que a gente sabe que é uma consequência, a gente fica bem com a gente, né? Cada um tem uma autoestima elevada, fica melhor. Então, da qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Trazer uma qualidade de vida. Restaurar isso aí, né? Ninguém sobrevive com dor, né? Então, a gente alivia. Com certeza. E a doutora Lidiane, ela é maravilhosa, ela é uma profissional excelente. Graças a Deus, a equipe assim, está toda com profissionais de bastante experiência, tem bastante bagagem e fazendo melhor para trazer o sucesso aí. Mas vamos lá, então, sobre a doença periodontal, né? O que é uma doença periodontal? É um quadro de inflamação crônica na gengiva. Normalmente inicia local na gengiva, chamada gengivite, essa inflamação, pelo acúmulo de placa. A higiene não feita corretamente pela técnica, né, que a gente até apresentou em outra live. Isso, no Instagram, né? No Instagram. E todo vídeo eu estou salvando e botando no nosso canal do YouTube, tá? Aí vou deixar até o alerta que a gente ia fazer o sorteio, não conseguiu, né? Mas eu separei o kit. Verdade. Pode fazer o sorteio para aqueles que tiverem inscritos no canal do YouTube. Eu vou colocar esse vídeo, vou estar sempre salvando todas as lives e postando no canal. É Espaço Saúde Beleza, Espaço Saúde Beleza, perdão, do YouTube, é o nosso link. E quem tiver lá inscrito, nós vamos marcar um sorteio para o dia 6 de novembro desse kit aqui, ó. É um kit, uma bolsinha charmosa, tem um kit de higiene bucal, com máscara, tem álcool, escova, pasta e uma opção de coisa. Olha, que sorteio! Quem tiver inscrito lá no canal, vai ter o sorteio dia 6, tá? Então corre lá, se inscreve, vou ficar igual a turminha do YouTube. Minha filha fica vendo, eu fico morrendo de rir. Se inscreve, curte. Agora estou eu aqui. Mas é assim, né? Novos tempos. Funciona desse jeito. Então, curte lá e se... É verdade. Que a gente vai fazer o sorteio dia 6 de novembro, tá? Desse kit maravilhoso. Tem espelhinho para autoexame, tem uma toalhinha personalizada, tem uma opção de coisa aqui. Mas vamos lá. Doença periodontal
essa inflamação crônica, né? Ela é progressiva ao longo do tempo. Se você não tratar, ela só avança e dificilmente o paciente ele percebe que está com a doença periodontal porque ela é assintomática. Então, assim, só quem Ah, percebe e sabe diagnosticar é o profissional especialista, perdão. É o periodontista que faz a sondagem. Normalmente é o dentista especialista nisso, que é o periodontista, faz o exame clínico direcionado. E essa inflamação crônica, né? Ela começa num quadro inicial que eu estava falando sobre a gengivite, que é a inflamação local na gengiva, né? E sangra, a gengiva começa a ter aquele sangramento espontâneo, pelo acúmulo da placa não removida. E essa inflamação, ela tem também alguns fatores que ajudam, né? A gente fala que favorece. São algumas doenças, como o diabetes, fatores hormonais. É muito comum você ver adolescentes acorda com o travesseiro sujo de sangue, ou escova, a escova está suja de sangue, passa fio, aí assusta, parece que o fio está machucando, deixa de usar o fio, mas na verdade é porque tem a gengivite, e são fatores que envolvem hormônios, né, na adolescência, e esse sangramento fica muito constante, né, e causa o prejuízo aí para o avanço da doença periodontal, que é a perda da estrutura de sustentação do dente, que são os ligamentos, que é um uhum. tecido, são fibrazinhas que seguram o dente ao osso, né? E a própria estrutura óssea a gente fala que é o tecido de sustentação, é aquela que segura o dente. Então, quando você começa a perder osso, o dente começa a ficar mole. E o paciente só percebe quando o dente já está mole, porque normalmente não sente dor. Nossa, E tudo inicia aham. com a gengivite, né? Se não tratar, ela evolui. E dificilmente tem cura, só tem controle. Essa doença você precisa estar Nossa. indo frequentemente ao dentista. E alguns fatores que favorecem essa doença, né, são doenças sistêmicas como diabetes, a genética. Normalmente se ouve falar assim, minha mãe perdeu o dente, teve desse jeito com mobilidade, é um fator genético também, tá? Tem o fumo, o álcool, são fatores que favorecem, né? Mau posicionamento dentário também. Então, pacientes que têm muita retração por conta de posicionamento dentário incorreto, bruxismo. O bruxismo também, você começa a ter uma retração, os dentes começam a ficar grandes, você começa a perder osso por conta de trauma, trauma oclusal, trauma pela escovação, né, com força ou escova incorreta, paciente que bota muita força na escovação. Então, a gente tem essa perda óssea por diversos fatores, né? Associados ao acúmulo da placa e não removida de modo correto. Então, tem medicamentos que influenciam também. Pacientes que tomam anticonvulsivante apresentam normalmente uma gengiva demasiada, grande, inchada, ela começa a ter Uhum. um crescimento. Ah, sim. Pacientes que tomam antihipertensivos também, porque reduz a saliva, e a Uhum. saliva é uma proteção. Então, o paciente que toma o antihipertensivo costuma também ter, né, uma propensão a essa doença. Então, você vê que tem fatores que vão favorecendo, né? E a gente percebe qual o sinal, o que que eu posso perceber? Quais são os sinais e os sintomas que eu estou com uma doença dessa, doutora? Que é uma pergunta muito comum, né? Você Uhum. percebe, às vezes até tem o pus, algum quando está no caso mais Nossa. avançado, que era chamado antigamente Uhum. como piorreia. Então, esse pus também, pelo processo inflamatório crônico, ele começa a ter uma produção de pus. Você percebe, paciente que usa prótese, percebe a desadaptação da prótese. A prótese ela começa a ficar Uhum. desadaptada, porque além da perda óssea normal, né, fisiológica, existe uma perda da estrutura de sustentação, que é aquele osso que segura o dente, e aí o dente começa a movimentar, não segura mais a prótese. Então, o sangramento, eu já falei, né? A dor quando encosta, que você aperta, a gente vai estar doída, sai o sangramento espontaneamente. Dor ao mastigar. Estão me vendo? Agora estou. Boa Ui, noite. E você, tá me vendo? Eu tô tô, enquadrada? tô te vendo direitinho. Graças a Deus. Doutor Sávio, boa noite. Poliana, eu falei, né? Isso daí são os percalços, né, do ao vivo. Não É, adianta, né? A gente tá sujeito a isso. Enfim, senhora me desculpe, teve um problema no meu celular, ele aqueceu. Nunca tinha acontecido, né? Mas
aqueceu e do nada desconectou, mas acho que agora vai, tá bom? Tá. Então, assim, para a gente não perder muito tempo, né? A gente tem um pessoal que está aqui com a gente aguardando a sua fala, então eu vou conceder a palavra para que a senhora continue de onde parou, né? Para que a gente possa estar passando o máximo de informação para o pessoal aí que está nos assistindo. Tá, eu acho que eu estava falando sobre, porque no início eu comentei sobre se a doença periodontal ela ser assintomática, mas normalmente, né? O paciente quando chega no consultório para avaliação do periodontista, ele já está com uma mobilidade, um caso já está bem avançado, mas existem alguns sinais, né, que ele pode perceber como sangramento e algumas situações até percebe pela dor. Então, existem situações que apresentam sintoma. A retração gengival já ocasiona uma sensibilidade, já é um sintoma. A dor ao toque, quando está com pus, então já há uma manifestação de dor. E em algumas situações é assintomático, e normalmente quando o paciente é fumante, ele já não costuma sentir muito, porque existe a nicotina e outras substâncias do cigarro favorecem essa pouca vascularização da gengiva, então ele tende a não ter o sangramento, como de costume, numa doença, né, de um paciente com outra qualificação que não seja o fumante. E nessa sintomatologia, existem casos específicos, então é muito importante que o periodontista, o cirurgião dentista avalie, né, porque tem experiência, tem expertise, tem o conhecimento. Mas o paciente, o leigo, ele pode perceber que tem algo diferente acontecendo no sangramento, travesseiro, os jovens já percebem isso, né, no sangramento no travesseiro. A gestante também costuma ter sangramento quando passa o fio, porque existe a variação hormonal. Existem situações, doenças sistêmicas que favorecem a essa propensão da doença, né, periodontal, e o avanço dela. Então, a gente estava falando sobre quais os grupos de risco, eu não chego a falar, acho que não, né? Eu comentei que Não, ainda não. Os grupos de risco para a COVID, a gente se percebe, ouve muito falar sobre o diabético, o hipertenso, os pacientes que estão, né, com comorbidade. Aí todo mundo já está assim, mais sintonizado e ouvindo falar. E a doença periodontal não se fala, mas ela é uma doença que também agrava, porque as bactérias, né, esse acúmulo de placa ali é um reservatório para o vírus também que está na saliva, como eu falei na nossa outra live sobre instrução de higiene. Esse vírus ele vai favorecer a transmissão e a carga, a quantidade de vírus também favorece no agravamento da pneumonia, né? Que a gente se preocupa nos 20% aí, onde o paciente com Covid ele pode ir a um suporte ventilatório, no agravo da doença respiratória, quando esse vírus alcança a cavidade, ao pulmão, né? A parte respiratória. Então, assim, existem essas doenças, esse grupo de risco, que na doença periodontal também apresenta o mesmo grupo de risco. Então, o grupo de risco para quem tem COVID também é o mesmo grupo de risco para quem tem a doença periodontal. Inclusive, é interessante a gente destacar a diabetes. Eu vou falar mais curtinho para não ficar cansativo, porque a gente já tomou muito tempo aí do pessoal com a tentativa. Mas o diabético, ele é um paciente que tem uma desordem metabólica, né, na glicose, no açúcar, e normalmente tem a tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que é gestacional. Tipo 1, paciente usa insulina, 2, diabético depende da alimentação, com esporte resolve, fazendo atividade física, controlando a alimentação. E o 3 é o gestacional, que você vê que tem até no diabético a variação hormonal também tem uma influência. E as gestantes, elas também podem ter essa diabetes gestacional, podem ter a doença periodontal também associada. E é importante que as gestantes fiquem atentas, porque a diabetes gestacional, a paciente que tiver, costuma ter essa propensão a ter o diabetes no futuro, tá? Então é muito importante ter esse alerta. E esse distúrbio metabólico, essa descompensação da glicose, ela faz com que haja uma queda imunológica e uma vez tendo uma dificuldade de cicatrização, o paciente desenvolve a doença periodontal. E é normal que os diabéticos, 75% dos diabéticos possuem a doença periodontal. Ele precisa... uma porcentagem alta. Altíssimo. Então, assim, o diabético tem que ter esse alerta,
que 75% tem a doença e precisa ser analisada por um profissional especialista. Por quê? Se não tratada a doença periodontal, como eu falei no início, ela tem são mediadores, a inflamação crônica produz mediadores químicos. O que são isso? Proteínas que são degradadas no processo inflamatório, que caem na corrente sanguínea e alcançam o corpo e favorecem o metabolismo ficar mais desregulado, né? Aham. E então ele fica mais diabético, ele fica mais agravado aí no quadro da glicose, né? Da descompensação metabólica dele e agrava o quadro de diabetes. Então, ele não consegue ficar compensado nunca. E às vezes não se Sim. liga por que o diabético não consegue compensar, né? Pode ser uma doença periodontal localizada no dente e ele está tendo essa produção desses mediadores que caem na corrente sanguínea. Então, assim, fica uma bola de neve, uma situação onde, se não Entendi. tratar uma coisa, a outra também não fica estabilizada. Então, para ter saúde geral, a gente precisa ter tudo em harmonia, tudo tratado corretamente. Outra coisa interessante que tem um estudo recente é que foi comprovado em estudo longitudinal, em grupos comparativos, que a doença periodontal, os pacientes que apresentam 50% dos dentes com doença periodontal, quando a gente faz a análise clínica, né, a sondagem de bolsa, que é chamada para avaliar a perda óssea, os pacientes que têm mais de 50% dos dentes e com perda óssea de maior, assim, quantidade, né, que a gente faz a milimetragem, maior de 4 milímetros, esses pacientes, eles têm maior chance de terem câncer de cabeça e pescoço. Então, já teve estudo recente comprovando que, além de todas essas doenças, que são um grupo de risco, o diabético, né, os cardiopatas, aqueles que apresentam doenças pulmonares, também existe uma propensão aí ao câncer, está correlacionada à doença periodontal, câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente tem que ter dimensão de que o nosso corpo, ele tem uma influência com todo o resto, né? A boca também faz parte. Para aqueles que estão internados no UTI, né, estão aí enfrentando o Covid em casos mais avançados, precisa ter essa importância da análise. O paciente, ele pode estar tendo uma manifestação de febre, de algum, não se sabe, não descobre por quê, mas pode ser uma doença bucal. Então, é preciso a gente ter esse entendimento de que a boca também precisa ser analisada, né? Que tem que ter saúde. A saúde da boca é importante para todo o corpo, para todo o sistema funcionar em harmonia. Então, esses grupos de risco dos imunodeprimidos, quem está enfrentando a leucemia, o câncer, todo esse público que está como grupo de risco, que a gente fala, né? Tem essa propensão aí de ter essas doenças e a doença periodontal também está no grupo. Então, a gente vai perceber que todos os grupos de risco são comuns a essas doenças crônicas. O diabético tem o mesmo grupo de risco da doença periodontal, que também tem o mesmo grupo de risco, às vezes, dos pacientes que têm doenças autoimunes. Então, é muito importante a gente destacar que o grupo de risco é o quê? Voltei? Mudou. Um grupo de pessoas que são mais suscetíveis a determinadas doenças, né? Isso Tá travando. é mensagem chegando aqui no meu celular que não para. Eu vou começar a fazer no computador. Então, a questão do grupo de risco, a gente tem que entender, né? O que é grupo de risco? Então, são as pessoas mais suscetíveis a essas doenças. E elas estão interrelacionadas. Aí, a gente agora pode, assim, destacar sobre a questão também que eu tinha colocado no roteiro aí para você, das Qual perguntas. seria, né, a relação, né, da doença periodontal e o COVID? Seria Por o próximo. Por que Mas você tem que se tratar a gengiva? Por que a gente tem que se preocupar com a gengiva? Qual a importância de ir no dentista, né? É fazer com que haja saúde da gengiva e, consequentemente, a gengiva estando saudável, ela não vai evoluir para essa doença periodontal, né? Porque periodonto significa peri é o entorno odonto do dente. Quando a evolução do processo inflamatório alcança o osso e esse ligamento que segura o dente, aí já temos a doença periodontal instalada, tá? Então é importante que faça o tratamento. E essas doenças, Poliana, o diabetes é muito importante. Pode falar. se você puder falar um pouquinho, eu nem sei se está no roteiro,
mas sobre a Uhum. questão mesmo da higiene e como que a gente falou isso na última live, eu achei muito interessante, né? Você abordar como que a higiene bucal influencia, né, na prevenção do Covid-19, né? Depois, se você puder pegar um ganchozinho aí. Tá. Então, é importante para tratar, como que a gente trata, né, a doença periodontal? É tendo uma boa higiene bucal. E se você não tiver o uso correto da escova e a forma correta e também o uso do fio dental, a escova e a pasta, né, que normalmente o dentista vai avaliar a sua situação, a necessidade do tipo de pasta, porque hoje tem muitas pastas e a gente recomenda para cada caso em específico, mas basicamente o sabão da pasta de dente, ela vai fazer a remoção, se você usar a técnica. Eu trouxe até uma escova interessante aqui, que ela é sônica, elétrica. Vou fazer a demonstração e aí já explico como a técnica de escovação. O fio dental eu não trouxe para não ficar assim falando de novo a mesma coisa, mas assim, o fio dental, quem quiser também assistir a técnica toda completa do uso do fio, tem a nossa live lá sobre instrução de higiene. Hoje eu vou fazer a demonstração de uma escova bem bacana, que é a elétrica sônica da Oraljet, tá? Porque a gente precisa tratar com um especialista, né, que é o periodontista no consultório, em ambiente de consultório, mas pode também fazer a prevenção trabalhando em casa, usando a técnica correta e escovando corretamente. Usando fio dental, eu gosto de usar o fio dental antes da escovação, porque a gente solta aquela placa e desorganizando já vai para a superfície dentária. Muitos me perguntam a ordem, né? Posso passar o fio antes, escovar os dentes, né? Depois escovar a língua. E aí você pode usar ou não o enxaguante bucal. Não é mandatório o uso do enxaguante. Ele é opcional, porque eu já expliquei que o enxaguante ele tem um efeito bactericida e ele vai alterar a longo prazo, você usando todos os dias, você altera a microbiota, que é uma flora bacteriana que em harmonia vive bem se você não deixar desequilibrar com o acúmulo de placa. O que que é placa bacteriana? É o biofilme dental, né? Que é a mesma coisa. É uma películazinha que agregada ao resto alimentar, a bactéria, ela junta e forma essa placa. E essa placa que fica aderida ao dente, com o tempo, mineraliza. É normal que os sais, né, presentes na saliva, eles captam esses restos alimentares e cristalizem e façam formar o tártaro, o conhecido tártaro, que só quem tira é o dentista com aparelhinho hoje ultrassônico, que é super rápido, com ondas oscilatórias que batem no tártaro e tira, assim, quase que indolor. Os pacientes gostam muito, é uma técnica prática, de resolução fácil, mas que só o profissional especializado ou o dentista é capaz de fazer, né? A conhecida limpezinha também, que é a profilaxia associada, que a gente faz um polimento nos dentes após a raspagem e utilização de flúor para tirar a sensibilidade. Então, assim, o profissional ele atua em ambiente de consultório, nesse nível, né, de raspagem, mais específica, direcionada, fazendo a sondagem de bolsa, analisando essa questão toda do periodonto, e isso é o especialista quem faz, né? A gente tem um instrumental apropriado e estuda para isso. E o paciente ele faz o trabalho em casa, em domicílio, com a técnica correta e usando. Então vamos lá para escovinha. Essa escovinha, vou mostrar para vocês, ela é bem interessante. Ela vem é da Oraljet. Esse estojinho aqui, quando a gente abre, armazena as cabeças da escova, né? Que eu vou até tirar aqui para fazer a demonstração. E aqui tem a ultravioleta, que vai fazer a esterilização. Quando fecha, ela liga. Faz a esterilização. Aí, quando abre, fica apagado para não interferir na visão, né? Que a gente não pode ter o... E aí, você encaixa aqui as cabeças e você fecha. Essa luz ultravioleta, ela vai esterilizar, matar todas as bactérias, vírus que, por um acaso, tenham ficado aqui aderidos, né, na cerda, porque a cerda úmida é um ambiente favorável para a proliferação desses micro-organismos. Então, essa Oraljet, ela é uma escova muito bacana, porque ela é elétrica, favorece aí nessa movimento vibratório que ela faz. E a cerda da escova tem cabeça pequenininha, isso aqui é até dos meus filhos, ó, pequenininha. Ela dá para criança utilizar. E tem a cerda também com uma qualificação bem interessante.
Essa branquinha aqui, ela tem, deixa eu tentar achar onde que eu botei, porque tem umas especificações, que é o fluoreto de cálcio, se eu não me engano, é nessa daqui. Fluoreto de cálcio, que vai ajudar no fortalecimento dos dentes. Essas cerdas, elas estão impregnadas com umas substâncias, né, que ajudam na remineralização. E essas cerdas aqui, ó, mais transparentes, tá dando para ver? Elas Estou. possuem uma substância chamada zeólita. Zeólita de prata é um mineral que vem do vulcão, muito utilizado para desintoxicação em tratamento de câncer e doenças mais sérias, né? Então, assim, as cerdas são trabalhadas com essa substância zeólita. Essa daqui já tem fluoreto de cálcio. É bem interessante, eu não estou achando aqui, Que bacana. mas depois eu vou passar e coloco na descrição. E tem cabeça pequena para criança, então tem um tamanho médio. E essa aqui é um pouquinho maior, mas também nada muito grande. Aham. E encaixa a cabeça da escova. Ela faz até uma cosquinha no início, você vai acostumando depois. Mas hoje meus filhos, eles são Uhum. apaixonados. Eles querem escovar o dente toda hora. Aí você regula aqui, Ainda mais faz, criança. não sei se dá para ver ou ouvir uma vibração. Você programa a intensidade. Aí tem o soft, para quem está começando, tem que começar com o soft, que faz cosquinha. Aí você muda aqui, Aham. coloca o soft, e aí você faz esse movimento. O movimento, vamos ver se dá para ver aí, ó. É sempre em 45 graus e aí a gente não precisa fazer aquele movimento de vibrar. A própria escova já faz a vibração. É muito interessante. Ela, assim, prática. Então, você faz a escovação da forma angular, de 45 graus, ela para. Não sei se vocês conseguiram ouvir aí, ela para a cada 30 segundos, que é a programação dela, que considera que 30 segundos seja o suficiente para você fazer esse movimento de varredura na parte de fora e na Aham. parte interna, tá? E na superfície mais gordinha do dente, pode fazer esse movimento de vai e vem, e ela vai vibrando. É super legal, muito divertido, Legal. assim, adoro. E à frente a gente faz o movimento de varredura e a escovinha fica em pé. Ela vai parando, ela vai dando 30 segundos 4 vezes, porque é o suficiente para ela fazer a escovação completa. 30 segundos para cada hemiarco, né, considerando a cavidade embaixo também bucal, e totalizando 2 minutos, né? Feita a escovação, considera que também o fio dental passou antes da escova, tá, gente? Aí tem que passar o fio dental em cada dente e nunca usar o mesmo pedacinho do fio que você usou no espaço, nunca usa no dente vizinho. Você sempre vai puxando e o fio tem que ter em torno de 50 centímetros, 40, para você ir enrolando no dedo e puxando, tá? Aí, feito o uso do fio dental, a escovação, não precisa ser só elétrica, mas essa escova, ela é sensacional, assim, faz super sucesso com criança. Então, as minhas crianças não querem sair do banheiro, tem que, às vezes, brigar, parar, porque eles querem escovar o dente toda hora. E eles amam. Para Começaram assim, quem ficou curioso aí, onde adquirir essa escova? Compra na internet? no Eu tenho site da Oraljet, e quem quiser comprar, adquirir a escova, ela tá até já esterilizando. Ela fica ligada quando você fecha por 10 muita minutos, se eu não me impressão. engano, esterilizando aqui as cabeças da serra. Dá para toda a família. Ela vem com 8 cabeças, você guarda a Nossa, reserva, e depois tem reposição também da cabeça da escova, tá? entendi. O vendedor é pelo site da Oraljet, e se precisar de cupom de desconto, que todo mundo quer, né? Tem 20%. Pausou. 20%. Então, assim, tem um cupom de Fala 20% de desconto. Usando o cupom, eu vou deixar na descrição depois com você, mas é o legal, CRO 32231, é o número do cupom, né? legal. RJ. Que Eu vou deixar bacana. escrito depois o númerozinho, que aí ganha 20% de desconto, é pelo site da Oraljet. Quem não puder comprar, investir na escova, usa uma escova comum, desde que seja cabeça média não, perdão, compacta e cerdas macias. Essa escova, ela tem essa qualificação das cerdas, que é super bacana, moderna, né? Com essa substância aí, zeólita, que está fazendo o maior sucesso na medicina quântica e na medicina aí, Uhum. na atuação com doenças mais graves.
e ela está na cerda da escova, que é bactericida, né? Zeólita, e aqui tem a branquinha, a cerda branca, tem o floreal, tem outras substâncias que são bem interessantes. Então, a escovação da língua, porque a língua também ela reserva 60% da placa, não pode se esquecer de forma alguma de escovar a língua, além da superfície dentária, no meio dos dentes também com fio, a língua é de suma importância que seja feita, principalmente à noite antes de dormir. A remoção da placa à noite tem que ser feita de modo redobrado, porque a saliva diminui quando você dorme. Então, essa saliva que a gente produz, ela é um fator importante de proteção. Para essa proteção que tem as células imunológicas, tem todo um processo de lubrificação da saliva que protege os dentes, né? Tanto da cárie, das doenças periodontais. E então, e outro fator, assim, outra observação é você nunca escovar logo que você acabou de comer. Dá um intervalo de 30 minutos, porque o esmalte fica mais fragilizado. Se você bater a escova ali, se tiver ingerido substâncias ácidas, um suco, né, de limão, alguma fruta cítrica na alimentação, você favorece o desgaste. Então, há uma abrasão ali, um desgaste do esmalte por conta dessa escovação logo em seguida. É bom sempre deixar um tempo de 30 minutos para a saliva fazer essa lubrificação e essa alcalinização, que a saliva também faz a alcalinização desse pH bucal. E evita o desgaste do esmalte, né? Porque é muito comum, a gente percebe muito retração, a gengiva subindo, desgaste de esmalte, todo mundo com sensibilidade, seja pela ansiedade, esse estresse que todo mundo está vivendo, o bruxismo, está sendo assim uma rotina comum, né? Vista pelos dentistas, e essa escovação em força, demasia, tem que sempre trabalhar a técnica de angulação de 45 graus, fazendo esse movimento de varredura, que a gente fala é uma vassourinha, nunca pegar e escovar reto, não. E a força, né? Então, essa escova aqui, ela é sensacional para isso, ela não deixa desgastar, porque o uso errado nesse movimento, né, vai favorecer as retrações. E a escova sônica, ela tem esse quesito, assim, a favor, né, que você não consegue fazer uma força em demasia, ela tem esse movimento de vibração e ela protege, de certa maneira. A gente não tem um desgaste. Normalmente, paciente que tem doença periodontal até recomendo que use essa escova. Mas não podendo adquirir, use a escova comum, cabeça compacta, macia a extra macia. Nunca escova dura ou média. Sempre compacta e macia. Existem fabricantes bons, como a Colgate, Curaprox, né? E aí você escovar e lembrar que a língua também tem que ser higienizada, tá? Porque ela também acumula muita placa por conta das papilas gustativas que estão ali presentes. Então, assim, acho que para a higiene bucal, você, né, a gente já fez um apanhado, você fazendo isso corretamente, indo no seu dentista, de 6 em 6 meses, fazendo a avaliação correta, não deixando, não descuidando. Se tem um problema de doença sistêmica, seja o diabetes ou uma hipertensão, não leva, né, de modo sem considerar a saúde bucal, não. Tenha responsabilidade também com a sua saúde bucal. Vá ao dentista, faça o exame periódico, porque a prevenção é a melhor forma de você cuidar, né, evitar que um problema maior aconteça. E hoje a gente se preocupa muito com a doença pulmonar. Há uma inter-relação muito específica aí na doença bucal com essas doenças pulmonares, que já é um pouco. E acho que eu falei assim dentro do programado. Não sei se o pessoal ainda está aí, eu não estou vendo nada aqui de. Tem gente aqui, bastante gente assistindo. Se tiver dúvida, que eu queria que você. Quem tiver dúvida pode anotar aí, tá? Depois a Poliana vai respondendo. Poliana, você falou, né? Fez demonstração aí com essa escova, achei muito bacana. Inclusive, ela já faz essa parte de esterilização, que é muito relevante, principalmente agora nesse período, né? Que nós estamos passando aí, de pandemia, né? De combate ao vírus, de ter que ter uma boa higiene bucal. Mas tem muitas pessoas que talvez não tenham a oportunidade de estar adquirindo uma escova, né, essa. E aí, como você disse, você fez as indicações das cerdas, das escovas, né, sempre mais adequadas. No caso, como que deve ser feita a higienização dessas escovas se a pessoa tiver muito de desventosa? Ela pode ser reutilizada, ela não pode? O que a gente
a toda ela na última live, né, que já falou aí que está salvo no seu YouTube, também tem no meu Instagram, mas só para a gente finalizar aí. Então, você, se tiver já diagnosticado Covid-19, se a escova estiver muito novinha, né, você pode até tentar fazer a esterilização da técnica de pasteurização, que é ferver a água, e aí você desliga lá a panelinha, roda a sua escova, faz o movimento, né, por 1 minuto mais ou menos em água bem quente, fervendo, e depois joga uma água gelada, né, e aí você vai estar fazendo aí a técnica de esterilização. Mas sim, a escova já está cansadinha, tem 1 mês, 2, joga ela fora, que é melhor. A recomendação é que se troque com mensagem que chegou. Aí você troca de 2 a 3 meses. Caso a escova esteja nova, tenta fazer a esterilização, mas assim, eu recomendo, teve o Covid, porque há uma propensão aí até você contaminar outro ou ter de novo, né? Isso. As pessoas estão achando que tiveram Covid e não vão poder ter de novo, mas pode A repetir. residência, É muito né? sério você considerar isso. Então, as escovas devem ser trocadas de 2 a 3 meses ou quando as cerdas estiverem abertinhas. Cabe o bom senso também. Começou a abrir a cerda, tem que trocar a escova. E como limpar? Uhum. Você pode usar, borrifar o álcool 70 que você já está usando Isso. na desinfecção de toda a casa. Borrifa o álcool lá na sua escova, na cerda, deixa 1 minuto, enxágua, pronto, é tudo resolvido. Aí você Esse é mantém no a limpeza. Pode falar. Esse Aí borrifar o álcool é no período que a pessoa está fazendo tratamento de Covid. Ele está com não, vírus, direto. não, Direto, direto. todo dia. Mesmo você não estando com Tá. Covid, como que não tem? Você deve Entendi. usar todo dia. A gente, porque aqui em casa eu uso essa escova, então a gente já tem esse ultravioleta, mas não tendo, Uhum. eu até expliquei na outra live, ou a água oxigenada 0,5%, que tem que fazer a diluição, Isso. ou coloca num frasquinho álcool 70, deixa perto da sua escovinha, e toda vez que você escovar o dente, você tem que borrifar o álcool e deixar limpar, porque a gente tem um ambiente favorável, a cerda ela fica úmida, e aí a bactéria que a gente tem na boca, ela vai ficar aqui, e o ambiente úmido pode se multiplicar. Então, assim, armazenamento da escova é importante, que fique longe do vaso, porque os coliformes fecais eles podem aderir. Uhum. Sempre deixar tampadinha de forma que ela seja ventilada, nunca abafado, num ambiente hermeticamente fechado, não. Porque aí você Entendi. abafando, você vai favorecer essa multiplicação que é normal que haja, bactérias, vírus, né? Eu costumo dizer que os vírus e as bactérias estão em todos os lugares, a gente não enxerga, mas eles estão ali. Então, a gente está se atentando mais a esse novo normal por conta do Covid, mas a higiene já É, deve fazer parte, né? Não é cultura, dia a a gente dia. né, que eu acho, espero que tenha, perdão, aqui as mensagens não param, que haja esse novo normal aí, uma modificação na cultura, né, de higiene, de lavar as mãos até antes de escovar os dentes, porque a gente vai levar a mão à boca, já deve fazer a higiene das mãos para poder levar para fazer a higiene bucal, porque a gente vai estar lá levando fio dental, os dedos vão, então, antes de escovar também fazer a higiene das mãos. É uma coisa cultural, mas que às vezes, né, passava desapercebido e agora está tendo esse alerta. E é importante que se lembre disso. A escova, a gente sempre orientou, eu sempre orientei meus pacientes a usar a clorexidina 0,12%, borrifar na cerda. Mas foi percebido que não mata o vírus Covid. Então, nesse Uhum. novo, agora a gente está orientando a usar o álcool. Mas a higiene Uau. das cerdas, como manutenção, sempre fez parte da prática de conservação das escovas no banheiro, né? Nunca deixar num ambiente muito fechadinho, abafado, mas é uma orientação. Deve ser usado independente de você ter Covid ou não. Você deve manter suas escovinhas limpinhas, tá? Para evitar essa proliferação das bactérias nas cerdas. Não, ótimo. Então, o intuito da live foi justamente isso, né, Poliana? Alertar, né, os nossos amigos, os nossos seguidores lá no Instagram, aqui a gente fala amigos no Facebook, da importância da higiene bucal, né, já é de extrema importância, mas que ela deve ser redobrada nesse período, né, diante dos diversos motivos que você falou, né, estando aí diretamente correlacionada com esse vírus, né, que é o Covid-19, e a gente precisa fortalecer essa cultura,
E pouco tem se falado, pouco tem se difundido sobre a importância da higiene bucal nesse momento. Então, a gente quis trazer isso de uma forma de utilidade pública. Eu espero que vocês, né, tenham gostado desse conteúdo. Tem uma live salva, né, foi diretamente tratado com a relação entre higiene bucal e Covid-19, salvo no meu Instagram, salvo no YouTube do Espaço do Saúde e Beleza, né? Do Espaço Saúde e Beleza. Espaço de Beleza Pádua. Pádua, isso aí. Então, tem a live salva lá também, para quem quiser ver direitinho, porque lá ela faz outros esclarecimentos que não foram feitos aqui, né? Enfim, sua utilidade, e que vocês também se inscrevam no canal da Poliana, lá no Espaço Saúde e Beleza Pádua, para concorrer no kit. Mostra aí, Poliana, para quem entrou agora no finalzinho, o kit que vai ser sorteado para quem estiver inscrito lá no canal, né? Uma bolsa com uma toalha, vai ter kit de higiênico, escova, slim soft, pasta, máscara, álcoolzinho para levar na bolsa, espelhinho para o exame, autoexame, né? Que eu costumo dar para os pacientes o espelhinho para você mesmo poder olhar lá se seu tártaro está formado, se você já está na hora. Fazer o autoexame também é bem bacana, né? Existem os espelhinhos que a gente consegue distribuir para o paciente, não quebra, mas ele consegue visualizar, ele consegue fazer o autoexame. É bem legal. No kit aqui, a gente vai fazer o sorteio dia 6 de novembro. Quem tiver inscrito no canal, Espaço Saúde e Beleza lá no YouTube, Espaço Saúde e Beleza Pádua. Se inscreve no canal, curte lá o nosso vídeo e a gente vai fazer o sorteio dia 6 de novembro. Tem que curtir esse vídeo também, no caso, está inscrito e curtir o vídeo. Isso esse aí. Vídeo específico. Então tá, pessoal, fica alerta, se inscreve, curte esse vídeo lá no canal para participar do sorteio dia 6. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu finalizo a minha fala agradecendo a Poliana pela disponibilidade de tratar esse tema tão bacana, tão interessante e importante. Né? A gente sempre tem que bater nesse ponto, a importância da higiene bucal. Agradecer por estar aqui nessa noite, né? A doutora Poliana está atendendo lá no Espaço Saúde e Beleza. Né? Ela já falou no início aí sobre o que a clínica, os tratamentos que a clínica faz, passar uma outra live que interrompeu, né? Antes, e nós tivemos problemas técnicos, né, Poliana? Mas, enfim, é uma clínica onde vem aí trazer o tratamento do paciente como um todo, né? Uma equipe multidisciplinar, extremamente qualificada. Eu já fui, minha mãe, super aprovo, tá? Obrigada. A Erlane está falando que aprendeu muito. A doutora Erlane está atendendo lá também, né, Poliana? Novidade. Está atendendo com a gente. Já começou. Tá fazendo o maior sucesso. A Camille Rodrigues adorou ela, já começou o tratamento. A nossa atleta, né, paralímpica, Camille Rodrigues, ela tá lá fazendo o tratamento com a doutora Erlane. Ó, que bacana. E a gente tá ajudando a necessidade aí do psicólogo, né? O psicólogo hoje está trabalhando nessa necessidade de hoje também. A saúde para quem não está lembrada, a Erlane é a psicóloga que fez semana passada, né? E a gente fez outras lives aqui no Facebook também, que estão salvos aqui no meu Facebook. Maravilhosa, super recomendo. Enfim, pessoal, boa noite. Poliana, muito boa noite. Deixa a palavra agora para você agradecer, né? Aí fazer suas considerações finais. Enfim, fica à vontade. Obrigada, eu que agradeço. Embora a gente tenha tido tanta intercorrência aí, mas faz parte, né? Eu acho que a nossa marquinha das lives são as câmeras que não funcionam. Eu acho que a gente tem que montar aí o nosso making das coisas, né, cometidas, das gafes, enfim. Mas eu fico muito feliz de poder trazer para todos aí esse conhecimento que a gente adquire, né, a prática, né, desses longos anos aí de formado, de estudo, dedicação nas especialidades. Então, assim, eu preciso passar adiante
Nada me vale se eu ficar presa. Às vezes eu estou lá no meu consultório, na clínica, mas a gente faz a informação para o público, mas tem uma quantidade de pacientes que às vezes não conseguem, né, chegar a esse informativo e a gente tem essa rede social aí tão fortalecida para divulgar, para levar informação para tantas famílias que a gente não faz nem ideia. Então, assim, compartilhar o conhecimento é muito bacana. Estou gostando muito. Você falou que a gente ia ficar viciado na live, realmente estou começando a curtir agora. Tinha que aprender esses recursos aí, essas tecnologias de acesso de Facebook, de Instagram. Mas a gente vai pegando o jeito, né? Ah, E tá vendo. poder participar e levar essa informação, essa instrução, Verdade. né? A gente pode salvar vidas, como as instruções aí na saúde da mente que a gente fez, tem outras lives também, a gente vai fazer também, eu e a doutora Erlane também vamos fazer uma live, em breve, eu não me lembro a data certinha, mas também vamos falar sobre um tema bem importante aí, trabalhando a saúde da mente e a Legal. saúde do corpo como um todo. Então, lembrar, gente, que a doença na boca também tem uma importância em todo o seu corpo, em todas as doenças que você pode vir a ter ou tem, seja por uma doença já estabelecida na boca, ou seja por uma doença que você tenha no corpo que pode ser manifestada na boca. Então, assim, há uma relação importante, todo mundo deve estar atento e lembrar que a higiene bucal é fundamental para que você tenha uma qualidade de saúde bucal e a saúde começa pela boca. Já está, né, Verdade. batido esse tema e a gente já tem falado sobre a saúde começa mesmo pela boca. Para você ter uma boa digestão, uma boa nutrição, uma boa alimentação, conseguir falar, né? Você ressona, a qualidade do sono também interfere no posicionamento dentário, você tem a qualidade do sono e, consequentemente, você também tem uma qualidade de salivação, de saúde de gengiva. Então, assim, é muito importante que a gente esteja alerta aí sobre todas essas condições, né, que favorecem a saúde da boca, tá bom? Eu fico aqui grata por ter participado novamente com você. Te admiro também, você é muito especial e que Deus também Obrigada. abençoe o trabalho, né, na advocacia, a gente levando informação, que todos também Verdade. sejam privilegiados e consigam compartilhar essa informação para favorecer aí a instrução de tantas pessoas, né, que precisam ouvir e saber, seja no diabético, que às vezes não tem noção que existe essa chance grande dele ter uma doença periodontal e nem mesmo saber, e a gente levando essa informação, a pessoa se alerta, né, e procura um tratamento, uma análise, será que eu tenho, será que não? E, consequentemente, a doença coronariana, paciente que morre infarta por conta de uma doença de dente, poxa, descobri Nossa. que era um problema dentário, então você vê que tem uma importância muito grande. Não vou falar mais, eu falo, gosto de falar, gosto de explicar, eu falei que a live, não sei nem quanto tempo a gente está aqui falando, mas é bom quando a gente, né, fala do que gosta. Eu espero ter contribuído e agradeço. Boa noite a todos, bom descanso. Fica aqui meu muito obrigada, tá? Tá bom, Poliana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Poliana. Também vou desligar, porque a gente teve nossas intercorrências. E semana que vem tem mais live, tá, pessoal? Vou estar divulgando aqui no Facebook. E só quero pedir para vocês, se quiserem dar alguma sugestão para a gente estar abordando aqui no Facebook algum tema na área jurídica ou outra área, deixa o comentário, manda no direct, que a gente vê o que pode fazer, né? Se não for minha área de atuação, para prestar orientação e informação, a gente convida outras pessoas, outros profissionais, enfim, tenho o maior prazer de estar contribuindo aí para o povo paduano, com meus amigos, enfim. Um beijo, boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.